Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso técnico em agropecuária na disciplina de culturas perenes e fruticultura. A nossa aula de hoje ela vem intitulada como coleta, beneficiamento e armazenamento de sementes florestais. Então, iniciando aqui a nossa temática, vou fazer uma breve introdução sobre a história, né, da relação do homem com a natureza. Então, sabe-se que há mais de 10 mil anos o homem ele fazia coleta de sementes e frutos e também caçava animais. Esses animais, essas frutas e sementes faziam parte da dieta do homem, né? Sempre fez parte, faz até hoje. Naquele tempo, o homem ele não permanecia em um local, não se fixava em um local, da forma que nós nos fixamos hoje. Então, ele era tido como nômade, ele ficava passando de um local para outro. Com isso, o impacto que ele causava em um local era baixo. Então, ele causava impacto, né, com a coleta e a caça de frutas e também a caça de animais, né, no local, e depois ele mudava para outra região. Essas mudanças faziam com que o impacto nos locais era minimizado, então mantinha a capacidade de resiliência do ambiente no local. A capacidade de resiliência é a capacidade que o ambiente tem de retornar às suas condições anteriores, certo? Então, com o passar do tempo, o ser humano ele foi aprendendo a manejar as sementes, tá? Seria o quê? Fazer o armazenamento e plantio de algumas espécies. Com isso, com o manejo e domesticação de algumas espécies, isso facilitou a fixação do homem em alguns locais, né? Então, ele não precisava sair de um local para outro. Ele conseguia fazer o manejo de algumas espécies e produzir alimentos, né? Daí surge a agricultura. Porém, com a expansão, né, populacional, com o aumento populacional, as áreas onde o homem se fixava começou a expandir, tá? Então, além de expandir, da expansão das áreas de fixação do homem, né, que causa uma pressão sobre os biomas, também tinha-se a necessidade de aumentar a quantidade de alimento, tá? Então, a quantidade de alimento produzido no local, a partir do cultivo das espécies, né, que é o que nós conhecemos como agricultura, causa pressão sobre os biomas, tá? Dada essa pressão e a necessidade que nós temos de conservação dos recursos naturais, da flora, né, e também da fauna, né, é importante nós sabermos como nós podemos coletar a semente de algumas espécies florestais, no sentido de poder produzir mudas dessas sementes e até mesmo fazer o armazenamento delas, tá? Quando não é feito o armazenamento, nós podemos até fazer um plantio direto dessas sementes em alguns locais, com o objetivo de recuperar a capacidade ecológica dos ambientes que foram degradados. Bem, para fazer a coleta dessas sementes, tá, é importante nós sabermos de onde nós vamos coletar, certo? Isso porque é interessante observarmos algumas características interessantes que a árvore que vai produzir a semente ela deva ter. Tá? Esta árvore que produz a semente, nós damos o nome de matriz, tá? Então, a matriz é a árvore que vai produzir a semente que nós iremos coletar, certo? Essas matrizes, elas normalmente são localizadas em áreas de coleta conhecida, tá? Essas áreas nós damos o nome de áreas de coleta de sementes, ou ACS. As áreas de coleta de sementes normalmente são áreas naturais, são fragmentos florestais, tá? São fragmentos naturais. Nesses fragmentos, nós demarcamos essas matrizes, fazemos visitas periódicas para saber qual que é o período que ela vai dispersar a semente, para então fazermos a coleta. Para fazer a seleção da matriz, é interessante observar alguns aspectos, de forma a garantir que as sementes que nós iremos coletar são sementes de boa procedência, tá? É importante que a árvore, né, a matriz, ela seja sadia, certo? Livre de doenças ou alguma praga que esteja atacando dela. É importante que ela tenha um bom porte, tá? Uma copa bem formada, né? Então, a copa, quando bem formada, ela indica que terá uma boa produção de sementes. A copa volumosa, com muita ramificação, ela indica que terá uma boa produção de sementes, tá?
uma matriz, né, com boa ramificação, comentei, vigorosa, livre de doenças, e também importante que eles estejam referenciados. Tá? Com o advento das tecnologias, é uma ferramenta, né, os aparelhos como o sinal GPS, eles auxiliam no georreferenciamento, saber a coordenada da matriz, de forma que nós possamos retornar ela, né, por mais que a árvore esteja num local de difícil acesso, tendo a coordenada geográfica desta árvore ou desta matriz, nós podemos retornar a ela de forma rápida. Tá? Isso facilita o processo de marcação de matriz, né, o processo de produção dessa matriz e também o processo de coleta. Bem, as áreas de coleta de semente, normalmente são áreas naturais, tá? Áreas nativas. Elas podem ser áreas de domínio público, tá? Como as unidades de conservação, que são aquelas unidades previstas no Sistema Nacional de Unidades de Conservação, ou podem ser... Tá? Isso vai depender das condições da região, do local em que for feita a coleta das sementes. É importante que essa matriz, ela, né, tenha sua coordenada geográfica conhecida. É importante também fazer o cadastro, né, dessa matriz no Registro Nacional de Áreas e Matrizes, tá? No RENAM, lá no site do MAPA. A partir daí você pode fazer, por exemplo, a comercialização das sementes que você irá coletar. Aí você, como técnico, você pode coletar e beneficiar sementes e pode fazer a comercialização dela desde que você tenha um cadastro lá no MAPA, tá? A matriz, ela, para fazer o cadastro dela, é importante você ter a ficha, né, de marcação de matriz, tá? Caso você não conheça a espécie ou você tenha dúvida, é importante você coletar um ramo, né, e fazer um que nós chamamos de essicata, tá? Essa essicata, né, seria um ramo da folha prensado, né, você pode levar ele a algum herbário, tá? Para fazer a identificação correta da espécie, caso tenha alguma dúvida. Para compor um lote, tá, de sementes, é importante dar preferência ao maior número de plantas genitoras, ou seja, assim que nós formos montar um lote de sementes de uma determinada espécie, é interessante que esse lote seja formado por sementes de vários indivíduos ou várias árvores da mesma espécie. Isso porque, quando nós fazemos, né, quando o nosso interesse é fazer a recuperação de uma área que foi degradada, é interessante que uma espécie tal tenha maior variabilidade genética. Então, quando nós coletamos sementes de indivíduos, de árvores da mesma espécie, distantes entre si, nós garantimos que as sementes provenientes daquele todo, né, da soma daqueles indivíduos, tem uma alta variabilidade genética. E, por exemplo, caso façamos, né, a recuperação de uma área, um plantio numa área, né, o reflorestamento de uma área que foi degradada, e caso ocorra um veranico, ou ataque de alguma praga, uma doença, se um daqueles indivíduos, né, com determinada característica genética for susceptível àquela condição, talvez os outros, por ter outra característica genética, não seja susceptível, e aí ele não vai ser acometido por por aquela ação ambiental, né? Pode ser um veranico ou alguma doença, certo? Então é interessante nós termos uma alta variabilidade genética quando nós vamos produzir mudas para a recuperação de áreas degradadas. Tá? Caso o nosso interesse seja, por exemplo, fazer um plantio comercial de espécies florestais ou de uma espécie florestal, nosso interesse já é o contrário, é buscar a uniformização genética do nosso plantio, de forma que tenhamos o máximo de homogeneidade para determinada característica, tá, daquela espécie. Ou indivíduos retilíneos, com bom volume de madeira, né, se for o caso, tá? Beleza? Então, vamos lá. Se for para recuperação de áreas degradadas, é interessante nós termos uma alta variabilidade genética. Se for para produção comercial, é interessante nós termos uma baixa variabilidade genética, né? Na verdade, uma homogeneidade na produção florestal. Bem, com relação à coleta de sementes,
tá? Sementes florestais, é importante que nós façamos a coleta no período de maturidade fisiológica. Tá? E o que seria esse período de maturidade fisiológica? É o momento de máxima produção em que há uma melhor qualidade das sementes com máximo de peso seco, né? Ou máximo de peso de matéria seca. Se nós fizermos a antecipação da colheita das sementes, ou seja, quando elas ainda não estão maduras, prontas para coleta, nós teremos uma baixa produtividade e as sementes não estarão secas. Tá? Caso passamos do período de coleta, ou seja, ela começou a dispersar as sementes e nós atrasamos a colheita, né? As sementes estarão com maturidade fisiológica já, né? Porque ela já atingiu, né, o seu ápice, né? São sementes já estão formadas, porém elas estão expostas à flutuação das condições do ambiente, por exemplo, a variação de temperatura, variação de umidade, expostas às intempéries do local e até mesmo ao ataque de pragas e doenças. Então, se nós anteciparmos a coleta, nós teremos uma baixa produtividade, as sementes não estarão maduras. Se atrasarmos o período de coleta, passou do período de dispersão, né, ela estará madura, porém ela estará sujeita, né, às variações das intempéries do local. Então, nós temos aqui esse gráfico, pessoal, um gráfico que ele representa o período de desenvolvimento das sementes. Então, esse período inicial que nós chamamos de morfogênese, tá? É o período de formação da semente. A partir do período de formação da semente, nós temos o período de maturação, semente seca, germinação e pós-germinação. O período ideal de coleta de sementes, tá, é o período de semente seca, tá? Então, o período de semente seca, ele está antes do período de germinação e após o período de maturação da semente. Bem, por que é interessante nós coletarmos a semente no período de semente seca? Tá? Primeiro porque nós teremos a semente com alto vigor fisiológico, pronta para germinar, tá? Pronta para fazer o povoamento de uma área degradada, né? Fazer a recuperação de uma área com plantio direto, ou até mesmo fazer a produção das mudas, tá? Então, no período de semente seca, nós temos sementes tolerantes à dessecação, ou seja, nós podemos secar essas sementes e fazer o armazenamento dela. Se nós anteciparmos o período de coleta, nós temos sementes intolerantes à dessecação. Elas não estarão legais para fazer a secagem e armazenamento. Da mesma forma, se passarmos o período de semente seca, essas sementes também estarão intolerantes à dessecação. Tá certo? Vamos para o próximo. Bem, aqui nós temos aquele mesmo gráfico, onde nós mostramos, né, algumas características, tá? Em síntese, tá, pessoal? Esse aqui é um resumo do comportamento fisiológico, né, no geral das sementes. Então, nós temos aqui duas linhas, tá vendo? Temos aqui os períodos ainda, morfogênese, maturação, semente seca, germinação e pós-germinação, correto? Temos duas linhas aqui. Essa linha azul, ela representa o conteúdo de água. A linha laranja pontilhada, ela representa o peso seco. O que ele mostra aqui? Que no início, ali no período de morfogênese, o conteúdo de água na semente é alto e o conteúdo de matéria seco é baixo. Com o passar do tempo, quando ele atinge a maturação, o conteúdo de água começa a cair e o peso seco da semente começa a aumentar. Quando ele chega no período de semente seca, tá, a semente vai atingir o mínimo de conteúdo de água, tá, a porcentagem de água vai ser baixa. Observe que ela não chega a zero, ela não encosta nessa reta, ela fica próxima a um valor muito baixo, tá, mas ela não é zero, ou seja, se tem água na semente, o metabolismo dela continua ativo, tá? E é importante isso. Se nós retirarmos toda a umidade da semente, a semente ela perde sua viabilidade. Ela não terá mais sua atividade fisiológica ativa, tá? Bem, nesse caso aqui, nesse período de semente seca, ela vai atingir o máximo de peso seco, tá? Então, ela vai ter o máximo de peso seco, o mínimo de conteúdo de água, tá?
Após o período de semente seca, a semente começa a embeber água, ela começa a absorver a umidade do ambiente. Então, ela começa a absorver água. Quando ela absorve a água, ela entra no período de germinação. Então, nós observamos que, para que a semente comece a germinar, ela começa a absorver a água do ambiente. E aí, a atividade fisiológica dela começa a acelerar e ela começa a germinar. Então, nesse período aqui, ó, já não é interessante fazer o armazenamento. Porque se fizermos o armazenamento da semente nesse período aqui, nós paramos o processo de germinação, né? Ela iniciou o processo de germinação, ela para, e depois ela não consegue retornar. Tá certo? Bem, nesse segundo gráfico aqui, temos uma situação, né? Exemplifica aqui uma situação em relação ao conteúdo de água. Observe, eu tenho uma linha pontilhada mais acima e uma linha contínua mais abaixo. A linha contínua mais abaixo, ela representa o mínimo de conteúdo de água. A linha mais acima quer dizer que ela tem são espécies com um conteúdo de água maior. Em qual período? Período de semente seca. Eu vou ter aqui dois tipos de sementes, tá? Nós podemos classificar elas em espécies ortodoxas, tá? As ortodoxas são sementes que têm um baixo conteúdo de água quando ela está no período de semente seca. A recalcitrante, ela tem um conteúdo de água, tá vendo aqui, ó, recalcitrante, ó, o conteúdo de água vai ser maior no período de semente seca, tá? Então, o que isso aqui acarreta? As sementes ortodoxas, por ter baixo conteúdo de água no período de semente seca, elas podem ser armazenadas por longos períodos, em condições ideais de armazenamento. As recalcitrantes, elas não suportam, elas não conseguem, elas não podem ser armazenadas por longos períodos. Ela perde a sua viabilidade. As sementes, um lote de semente, ela começa a reduzir o seu percentual de germinação. Ok? Então, visto lá as ortodoxas recalcitrantes, é importante também nós falarmos, né, das sementes quiescente e semente dormente. O que seria isso? Uma semente quiescente, ela inicia e completa o processo germinativo quando não há fatores ambientais necessários, tá? Não há presença de elementos químicos inibidores impedindo a germinação. Nesse caso, que é a semente quiescente, ela está pronta para germinar. E aí ela não quando ela está sob condições ambientais favoráveis, ela já inicia o seu processo germinativo. Então ela não tem nenhum fator impeditivo no seu processo de germinação, tá? Ela não tem nenhum impedimento externo, seria alguma proteção externa à semente para impedir a sua germinação, e não há nenhum tipo de indução, né, fisiológica, indução hormonal que impeça a sua germinação. Então ela já está pronta para germinar. A semente dormente, embora os fatores ambientais que elas estejam colocados, por exemplo, sejam favoráveis, elas não irão germinar por apresentar alguma restrição interna ou externa, tá? Então, a dormência ela pode estar no embrião ou a dormência ela é imposta pelo tegumento, que é aquela parte externa das sementes, tá? Eu vou exemplificar, por exemplo, algumas sementes que têm uma dormência externa. Vou mostrar algumas imagens mais à frente. Em alguns casos, ambas dormências podem estar presentes na mesma semente. Não necessariamente eu vou ter uma ou outra dormência, eu posso ter dormência relacionada ao embrião ou algum tegumento presente na semente. Bem, com relação às espécies recalcitrantes, as sementes recalcitrantes ortodoxas, né? O que nós vemos aqui? As ortodoxas, pessoal, são sementes com baixo percentual de umidade. Quando esse percentual de umidade vai aumentando, eu vou ter sementes intermediárias e sementes lá em cima, a semente recalcitrante. Um exemplo de semente ortodoxa são as mirtáceas australianas, algumas espécies de leguminosas e frutos secos em geral. Normalmente são características, né, de ortodoxa. Algumas espécies são consideradas como intermediária. Elas não se classificam nem como ortodoxa, nem como recalcitrante. É o caso do genipapo, do ninho e do café. Já as recalcitrantes, né, são espécies que normalmente têm um conteúdo de água um pouco maior. A araucária, por exemplo, a seringueira, meliáceas, mirtáceas americanas, tá? Frutos carnosos em geral.
Bem, qual que seria esse percentual de umidade? A ortodoxa, o percentual de umidade vai estar variando de 4% a 12%, tá? Nas espécies intermediárias, de 12% a 15%, e as recalcitrantes a partir de 15% de umidade na semente. Visto isso, pessoal, é importante nós, né, visto essas características das sementes, é importante nós fazermos nosso planejamento e preparação para a coleta de sementes florestais em campo, né? Primeiro é saber quais são as espécies que nós iremos coletar, ter essa relação, e saber se nós temos matrizes, né, que nos atendam dessa espécie na região que nós estamos. Quantas sementes eu vou coletar? Ah, eu vou produzir mudas? Quantas sementes eu preciso? Tá? Se eu não for produzir muda daquele total de sementes, eu consigo armazená-la? Quais condições eu tenho de armazenamento? Aonde eu vou fazer a coleta, né? Numa área pública, numa área privada, né? Próximo do viveiro, distante, né? Quando que eu vou fazer a coleta? Será que as espécies florestais, ela tem um mês específico do ano que todas dispersam? Ou cada espécie dispersa em algum período do ano, tá? Como eu vou colher? Né? Algumas espécies são muito altas. Vou usar o quê? Vou usar algum podão para fazer a remoção de alguns frutos? Vou utilizar algum equipamento de escalada, que em alguns casos é necessário para fazer a coleta, tá? Sem pensar na segurança do operador que vai fazer a coleta também, tá? Fazer coleta com segurança. Então, visto isso, pessoal, qual que é o nosso objetivo na produção de sementes, né? Na coleta das sementes, produzir o nosso lote de sementes? É importante nós produzirmos uma quantidade apropriada de sementes para atender a nossa demanda, né? Uma quantidade apropriada de sementes de uma determinada espécie, com procedência, né, de alta qualidade fisiológica, genética, de baixo custo e baixo investimento, tá? Para garantir a viabilidade da produção de sementes. Bem, vamos ver aqui alguns tipos de frutos, tá? Pensando no processo de beneficiamento, tá? Alguns frutos, né, são carnosos, eles apresentam polpa ou arilo, tá? Arilos são algumas partes carnosas presentes diretamente na semente, tá? Esse arilo, ele tem como objetivo, por exemplo, fazer a atração de algum animal que vai dispersar. Da mesma forma que a polpa, o objetivo dela da planta, né? É que algum animal coma esse fruto, né? Ele vai atrás da polpa e acaba dispersando a semente no ambiente. E, ecologicamente, o interesse da matriz é que a semente já seja dispersa o mais distante possível da planta-mãe, da matriz, para garantir, né, a maior sobrevivência daquela semente, para que ela vingue, né, para que ela germine e produza outras árvores. Isso porque, se a semente for dispersa próxima à matriz, a competição que ela vai ter com a planta-mãe é muito grande, competição por água, luz e nutrientes, certo? Bem, o beneficiamento, no caso de frutos carnosos, né, ele é realizado manualmente, podem-se utilizar, por exemplo, peneiras, tá, para auxiliar na limpeza. Aqui nós temos alguns exemplos, jatobá, tá, e entre parênteses aqui, ó, nós temos, nesse caso aqui, os nomes científicos, tá, Hymenaea cobaril, que é o nome do jatobá, Eugênia desintérica, o nome da cagaita, e Genipa americana, tá, que é o genipapo. Observem, né, que nesses casos, nós temos aqui, né? No nome científico, primeiro é o gênero, segundo a espécie. Eugênia é o gênero e Eugênia desintérica é a espécie. Genipa também aqui é o gênero do genipapo. Tá? O nome científico ele é escrito em itálico ou sublinhado, certo? Então, no caso aqui do jatobá, tá? Aqui nós temos um fruto, tá? Fruto. Esse fruto tem uma polpa e é interessante fazermos o despolpamento aqui para retirar a semente e fazer o armazenamento dela, se for o caso, ou mesmo o plantio, tá? Para garantir a germinação da semente. A cagaita é a mesma coisa, é importante fazer o despolpamento do fruto e remoção da semente, tá? E o genipapo também, abertura do fruto e limpeza da semente, tá? Para retirar aquela substância em volta da semente. Essas substâncias normalmente impedem que essa semente venha a germinar. Então, naturalmente, são espécies, por exemplo, de genipapo, um animal presente no local vai fazer a ingestão do fruto. Essa semente do fruto vai passar no trato digestivo do animal, né? Assim que o animal defecar, né? O suco gástrico presente no intestino né? No sistema digestivo do animal vai remover
essa mucilagem, aquela polpa que está no entorno da semente, tá? E vai deixar, né, assim que ela for defecada, ela vai estará pronta para germinar. Então, é um método, né, é um mecanismo que essas espécies têm para garantir a sua sobrevivência ao longo dos anos. Alguns frutos secos aqui, tá? Dentro dos frutos secos, nós vamos ter frutos deiscentes e indeiscentes, tá? Primeiro, nós vamos ver frutos secos deiscentes, que são frutos que se abrem naturalmente, tá? E sua secagem dos frutos pode ser feita ao solo ou em algum estufo. Nós temos um exemplo aqui da castanha do Pará, a castanheira, a Bertholletia excelsa, tá? Então, aqui dentro da castanheira nós temos várias sementes, tá? Aquela castanha que nós compramos no mercado, ela está aqui dentro. É necessário fazer o beneficiamento dela aqui para tirar aquela castanha. Então, nesse caso aqui, olha só, o fruto, ele é seco e deiscente, ele se abre e faz a dispersão da semente. Nesse outro caso aqui, nós temos o tingui, né? Com grande ocorrência no cerrado. O tingui também é um fruto seco, deiscente, tá? Ele vai ficar preso aqui ao ramo da planta e vai abrir para fazer a dispersão da semente. Frutos secos indeiscentes são aqueles frutos que não se abrem, certo? É o caso do jatobá. Ele dispersa o fruto e o fruto continua aqui envolto por esse exocarpo, tá? O tamboril da mesma forma, né? Dispersa o fruto, a semente fica aqui dentro do fruto, tá? O mesmo caso do baru, tá? A parte reprodutiva, né? Que é aquela castanha, conhecida como castanha do barão, ela fica dentro do fruto. E para que ela germine, é importante fazer o beneficiamento. Então, todas as espécies aqui, ó, para que essas sementes germinem, é importante fazer o beneficiamento, tá? O beneficiamento seria o quê? A abertura, né, do fruto por alguma via mecânica, com uso de ferramentas como faca, martelo ou algum machado para facilitar a abertura desses frutos. Bem, pessoal, então, o conteúdo da nossa aula de hoje é essa, tá? É esse conteúdo. Para saber mais sobre isso, eu deixei esse link aqui, tá? Da Embrapa, né, onde esse material tem um título de Biologia Reprodutiva e Fenologia, tá? Então, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o conteúdo, tá? Vocês podem acessar esse link, fazer a leitura do material, tá? E adquirir, né, mais informações sobre o tema. Agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso técnico em agropecuária, na disciplina de culturas perenes e fruticultura. Bem, nas aulas passadas nós falamos sobre o processo de produção de sementes florestais, visando a produção de mudas, tá? Para recomposição de áreas degradadas, para compensação ambiental e até mesmo para plantio de áreas, né, com espécies florestais de interesse econômico. Bem, para a produção de mudas é importante nós falarmos dos recipientes, certo? Porque essa estrutura ela vai garantir o desenvolvimento da muda no viveiro e a sobrevivência dela no campo. Bem, quando nós falamos de recipientes, nós logo pensamos, né, quais são as suas principais funções e características, tá? Então, biologicamente, qual que é a função do recipiente na produção de mudas, tá? Então, o recipiente tem por função proporcionar suporte à nutrição da planta, da muda, fornecer a água, né, garantir a retenção de água pelo substrato, e também facilitar o processo de oxigenação do sistema radicular, que é a aeração do substrato. Além disso, o recipiente deve garantir a proteção das raízes contra danos mecânicos e também garantir ou evitar, né, na verdade, evitar a desidratação do substrato e, consequentemente, a mortalidade, tá, da muda na falta de umidade. Além disso, o recipiente deve moldar o sistema radicular para favorecer o desenvolvimento das raízes, aumentar a taxa de sobrevivência dessa muda no viveiro e no campo, e garantir um bom crescimento inicial das mudas no plantio. Operacionalmente, o que o recipiente deve garantir? Ele deve melhorar o manuseio das mudas no viveiro e no campo, certo?
aumentar a durabilidade da muda, tá? Do viveiro, melhorar a resistência, tá? Do substrato, né? Sua coesão ali, no processo de desenvolvimento da planta. Em alguns casos, o recipiente ele é reaproveitado, tá? Além disso, o custo de produção da muda, né? Nós sempre visamos reduzir o custo de produção. Tá? Garantir o menor uso de área útil no viveiro, tá? Isso porque alguns recipientes ocupam uma área maior, outros recipientes ocupam uma área menor. E, por último, mas não menos importante, nós devemos considerar a disponibilidade desse recipiente no mercado. Isso porque, vocês vão ver, nós temos uma infinidade de recipientes. Só que nem todos eles são facilmente encontrados no mercado. Não adianta nós querermos usar o recipiente A, B ou C por ter essa ou aquela característica, porém não encontrarmos ele facilmente na nossa região. Isso vai acarretar, né, resultar em maior custo de produção, porque se nós perdíamos ele de outra região, o custo de transporte pode elevar o custo da muda. Bem, um dos recipientes mais encontrados no mercado e mais utilizados, aqui à esquerda nós temos o saco plástico e o tubete. Qual deles eu vou escolher? Saco plástico ou tubete? Ou um dos outros que eu vou comentar? O que nos direciona na escolha desse ou daquele recipiente? Primeira coisa, nós devemos pensar na espécie. Tem espécies que estão bem adaptadas a saco plástico. Tem espécies que desenvolvem muito bem, né, são melhor desenvolvidas no tubete. Qual que é o custo que eu tenho para investir no meu processo de produção de mudas? Tá? Isso porque alguns recipientes são mais caros que outros. E qual a quantidade de mudas que eu tenho interesse em produzir? Quantas mudas eu vou expedir a campo por período de tempo? No mercado, nós temos esses tipos de recipientes. Alguns hoje não são mais utilizados. Mas é importante mencionarmos, porque alguns desses aqui foram os primeiros recipientes utilizados na produção de mudas florestais. Principalmente alguns anos atrás, quando tínhamos os primeiros projetos de reflorestamento. Tá? Bem, aqui nós temos algumas características desses recipientes, tá? A título de informação. Então, o torrão Rebeca, o torrão Paulista e o torronete, esses três primeiros aqui, ó, eles basicamente são blocos de substrato orgânico, tá? Foram muito utilizados alguns anos atrás. Hoje já não são mais utilizados. Tá? Temos o laminado de madeira, recipiente em forma de cilindro, tá? Ele não tem um fundo, ele é feito de madeira laminada. Então, nesse caso, você não precisa fazer a remoção desse recipiente para produzir a muda, para plantar no campo, tá? Isso porque o recipiente é biodegradável. O Toglaflora, que é o recipiente feito de papel craft, com fundo vazado e revestido com a fina película de plástico. Tá? Então, nesse caso aqui também, você não precisa fazer a remoção dele para plantar, né, no campo. Você pode fazer o plantio direto, não precisa fazer a remoção do recipiente. Aqui está o torrão paulista, ele foi criado mais ou menos na década de 70. Tá? Leva esse nome paulista porque foi criado em São Paulo. Então, ele é um substrato orgânico, ele é um recipiente orgânico, né, formado por composto orgânico, né? O composto orgânico ele vai ser prensado nessa máquina. Então, foi uma das primeiras tentativas de mecanizar o processo de produção de mudas, tá? Você tinha um orifício ali, fazia a inserção da semente nesse orifício, e aí a muda desenvolvia. Então, por ser um torrão prensado, em alguns casos, ele não tinha tanta coesão, e aí, dependendo do manuseio dessas mudas no campo, você acabava perdendo a planta, porque o torrão se desfazia. Temos também o paper plot, tá? Ele é um recipiente na forma de cone ou de pirâmide, com seções circulares ou quadradas, em alguns casos. Fez a partir de pasta de fibra de madeira, tufa mais nutrientes minerais. Nesse caso aqui, ele é um recipiente já com substrato. Não há necessidade de você remover o recipiente para plantar a muda, né, no campo. Você pode plantar direto. Temos o vapo, né, que são blocos prensados, feitos de tufa seca mais nutrientes. Temos também as bandejas de isopor ou bandejas de plástico. Essas bandejas normalmente são utilizadas para espécies de hortaliças, tá? Temos também um strip, que ele é um recipiente, uma bandeja com placas de PVC colocadas em zigue-zague. Então, você faz o enchimento com substrato
E essa bandeja, você produz várias mudas por célula, né, que compõem ali a bandeja. Bem, aqui nós temos um saco plástico, tá? Saco plástico produzindo algumas mudas, certo? Identificadas com essas placas aqui. Temos aqui o canteiro, feito de alvenaria, tá vendo? O canteiro aqui, onde estão dispostos os sacos plásticos. Aqui está a pleno sol, tá? E nesse caso aqui são sacos plásticos que alguns foram enchidos recentemente, outros já estão com mudas já em produção, dispostos em canteiros também, tá? Repare que tem dimensões bem uniformes e estão sob sombrites, tá? Que é um processo, são condições iniciais, né, para desenvolvimento da muda. Posteriormente, nós levamos elas para pleno sol, para a rustificação dessa muda, para que ela comece a se adaptar às condições naturais, aqui que serão expostas no campo. Qual que é a vantagem do saco plástico? Primeiro, ele tem um baixo custo. Tá? O custo de aquisição dele é baixo. Facilmente encontrado no mercado, a maioria das lojas agropecuárias tem esse material. Tá? Não requer mão de obra especializada, isso porque o enchimento dele é manual. O saco plástico ele não tem enchimento mecanizado. O saco plástico é mais aplicado em pequenos viveiros, devido ao baixo custo de aquisição e o custo de produção também. O saco plástico ele é muito útil para espécies do cerrado e da caatinga, isso porque essas espécies são bem adaptadas à terra de subsolo, né? Então, como nós enchemos o saco plástico com terra de subsolo, então essas espécies do cerrado e caatinga são bem adaptadas às condições. O saco plástico ele tem uma desvantagem, tá? O enchimento dele é manual, que requer grande quantidade de operadores fazendo o enchimento desses recipientes. Pode correr o risco do sistema radicular enovelar, ele vai formar um novelo dentro do saco plástico. E qual que é o problema? Isso porque quando você for levar essa muda a campo, se o sistema radicular estiver enovelado, a muda ela demora a desenvolver ou não se desenvolve. E aí ela vai acabar morrendo e você vai perder plantas no campo. O manejo das mudas deve ser periódico, isso porque o sistema radicular ele vai ficar em contato com o solo, em alguns casos, no canteiro, como eu mostrei. E aí essa raiz, ela passa do fundo do saco plástico, entra em contato com o solo e começa a absorver água e nutrientes do solo. A muda, ela vai atingir um tamanho maior do que ela deveria atingir, se tivesse só absorvendo água e nutrientes do saco plástico. E aí, quando você for retirar a muda do canteiro, aquela raiz pivotante vai estar presa ao solo, e se forçar ela, pode acarretar em danos no sistema radicular e perda da muda. Tá? O maior custo de transporte, porque o volume de substrato é maior e o peso, né, do substrato também é maior. Remoção da embalagem é mais trabalhosa, tem que fazer o corte dela, tá? Isso pode acarretar na destorramento do torrão, né, do substrato, que está ali junto ao sistema radicular, e aí você pode causar alguns estresse à muda e perda dela no campo. São muito utilizadas até de subsolo, tem um elevado peso, em alguns casos pode ter doenças, tá? Alguns patógenos que ocorrem no solo. Problemas ergonômicos. Vocês viram que os sacos plásticos ele fica no canteiro, então a pessoa que vai trabalhar com essas mudas no canteiro, ou ele vai ficar de cócoras ou covado. Então, ele vai ter um maior cansaço, né? Um desgaste maior no trabalho, e aí você pode ter redução no rendimento, tá? No rendimento do operador ao longo do dia. Por essas plantas estarem no solo, no canteiro, a gente pode ter risco, né, de algum acidente com animais peçonhentos, tá certo? O saco plástico, enchimento manual. Bem, algumas dimensões de saco plástico. Tem saco plástico que ele é 8 por 12, 10 por 15, 10 por 17, 12 por 22, 18 por 24, alguns são até maiores, tá? Para produção de algumas mudas florestais, por exemplo, para arborização urbana, que nós precisamos de mudas já maiores, né? As dimensões são outras quando comparadas às dimensões para reflorestamento. Então, é interessante evitar a utilização de saco plástico de grandes dimensões, porque se não for necessário usar um saco plástico de tamanho maior, dimensão maior, né, você vai aumentar o preço da aquisição
vai necessitar de uma maior quantidade de substrato, e são mais trabalhosos para encher, ocupam mais espaço no viveiro, aumenta o custo de transporte e é difícil manuseio. No final das contas, o custo final de venda da muda vai ser elevado. Tá? A forma de dispor essas mudas, né, de saco plástico no viveiro também é importante nós falarmos disso, porque em alguns casos, colocamos ele lateralmente, podemos ter esses espaços vazios aqui, ó, e vamos reduzir a quantidade de mudas por canteiro. Se colocarmos na diagonal, né, reduzimos esse espaço aqui e aumentamos a quantidade de mudas disponíveis por canteiro. Bem, agora vamos falar do saco plástico não, do tubete plástico. Né? Nós acabamos de falar do saco plástico, vamos falar do tubete. O tubete ele é um recipiente constituído de plástico rígido, polipropileno, levemente cônico, de seção circular ou quadrada, com dimensões variadas no mercado. Assim como o saco plástico, o tubete também tem dimensões variadas. Vai depender da espécie que vamos trabalhar. Então, tem tubetes aqui menores, tipo esse 53 centímetros cúbicos, em alguns casos eles mencionam 55, tá? Muito utilizado para algumas espécies de interesse comercial, igual o eucalipto, tá? Depois desses tubetes menores. E também temos tubetes maiores, igual de 280 centímetros cúbicos, né? Requer um volume maior de substrato, indicado para algumas espécies nativas. Tá? Além do tubete, na aquisição desse material é importante adquirir, né? E é necessário adquirir a bandeja, porque os tubetes ficam nesse suporte aqui, tá? Esse suporte vai ficar suspenso em bancadas, tá? Bancadas a uma altura de um pouco mais de 1 metro do solo, tá? Então essas bandeiras ficam suspensas, não ficam em contato com o solo. Outros casos, nós temos essas bandeiras aqui que tem esses pés, tá? Suporte aqui, que fica já direto sobre o solo, mas a muda, nesse caso, também ela fica suspensa, então o tubete ele não encosta no solo. Algumas vantagens, tá? O tubete tem arestas internas aqui distantes que percorrem todo o tubete longitudinalmente, da parte de cima até a parte de baixo. Essas arestas, pessoal, são arestas de plástico que impedem o nivelamento do sistema radicular, tá? Vou mostrar aqui, ó. Tá vendo essa parte interna aqui? Tem algumas arestas. As arestas aqui, tá? Feitas também do mesmo material, é uma aresta de plástico. Ela evita que a raiz, assim se a raiz tentar enovelar aqui, ó, começar a circular aqui o tubete, assim que ela encontra a aresta, ela desce. Ela é direcionada ao fundo do recipiente. Vai melhorar a ergonomia do operador, isso porque as bandejas são apoiadas de bancadas, fica uma altura ergonômica se trabalhar. Não vai ficar de cócoras nem agachado, fica trabalho em pé. Então, melhora a ergonomia do operador. As mudas não ficam em contato direto com o solo, evitando risco de infecções fúngicas. É praticamente nulo o risco de acidentes com animais peçonhentos, porque as bandejas não ficam no chão, elas ficam suspensas, tá? São recipientes reutilizados, diferente do saco plástico, fácil asepsia entre uma produção e outra, para evitar contaminação, né? E requer menor quantidade de substrato para a produção das mudas. Além disso, não é necessário executar as podas das raízes, porque o tubete, na parte de baixo dele, tem um orifício. Então, assim que o sistema radicular ele começa a crescer, né, desenvolver, essas raízes elas são oxidadas pelo ar. Tá? O sistema radicular ele é mais compacto e estruturado, menos suscetível a lesões no manuseio e transporte plantio. Permite realizar a alternagem das mudas. Tá? A gente pode fazer o manuseio, o manejo dessas mudas do viveiro. É só pegar a bandeja, né, e carregar. Você consegue transportar grande quantidade de mudas por vez. As mudas são mais leves, facilitando o manuseio no viveiro e a distribuição no campo. Tem-se um maior rendimento de transporte das mudas para o campo, porque o volume ocupado é menor. Há uma redução da necessidade de mão de obra, tá? Nós podemos mecanizar o processo de enchimento do tubete. E o custo final da muda, principalmente a longo prazo, né? Esse material ele vai se pagando ao longo do tempo, porque ele é reutilizável. Então, você reduz o custo de produção, né, das mudas. Porém, o tubete, assim como o saco plástico, não tem só vantagens, ele também tem algumas desvantagens, e vamos enumerar algumas aqui. O custo dos recipientes é maior, tá? Isso porque nós precisamos das bancadas e das bandejas para fazer as mudas. O custo de implantação do viveiro também é maior, tem então estrutura específica para a produção de mudas em tubetes, tá?
requer mão de obra com mais especialização, correto? Maior consumo de nutrientes e água, isso porque como nós temos menos substrato, devemos parcelar a irrigação e a fertilização das mudas. Exigência de substrato adequado ao tubete, nós não iremos utilizar, nesse caso aqui, por exemplo, uma grande concentração de terra subsolo, em alguns casos nem é utilizado terra de subsolo para tubete, isso porque a terra de subsolo ela pode aderir ao aparelho de substrato e dificultar a remoção da muda, né? E até pode causar danos se ela ficar muito retida ao recipiente. E é necessário fazer irrigações mais frequentes. Além desses dois recipientes que eu falei, com o saco plástico e o tubete, nós temos o tubete biodegradável, tá? Ele é muito similar ao tubete de plástico, tá? A estrutura dele é muito similar. A diferença é que ele é feito de celulose, então você não precisa fazer a remoção do recipiente para plantar muda no campo, você pode já plantá-la direto, tá? Uma das vantagens é essa. A desvantagem é que o material ainda é caro. O custo de produção, né, de aquisição desse material é caro, é alto, né, já dizendo, e não é encontrado facilmente no mercado, certo? Bem, sobre a parte de recipiente de produção de mudas é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso técnico em agropecuária, na disciplina de culturas perenes e fruticultura. No processo de produção de mudas, tá, florestais, nós falamos das sementes, né, produção de sementes florestais, falamos do recipiente, e hoje nós falaremos do substrato. Qual a sua função, qual a sua importância, tá, e qual característica nós devemos observar na produção de um substrato de qualidade para garantir um bom desenvolvimento das nossas mudas no viveiro e garantir a sobrevivência delas no campo. Quando nós falamos de substrato, né, dizendo, nós devemos sempre pensar qual que é a sua função. Tá? Nós devemos ter isso em mente. Por quê? Sabendo da função do substrato, nós vamos planejar o desenvolvimento ou a produção de um substrato de qualidade que atenda às nossas necessidades. Então, a função do substrato é dar sustentação à planta e servir de fonte de nutriente e água para a muda. A composição do substrato, ele deve prever partículas minerais e partículas orgânicas. Deve também fornecer e reter água, né, para a planta, ou solução do substrato e ar. Correto? Bem, existem vários tipos de substrato, tá? Para recipientes, e também temos substrato para canteiro, tá? Em algumas ocasiões, pessoal, nós utilizamos o canteiro para desenvolvimento inicial das nossas mudas. Então, o canteiro é uma área disposta no viveiro, mais ou menos nesse formato aqui, tá? Ele pode ter mais ou menos uma largura de 1,20 m, certo? Esse canteiro ele vai ter uma parte que tem um material drenante, pode ser uma brita, tá? Para facilitar a drenagem de água, e na parte de cima um substrato. Esse substrato normalmente é aquela areia de praia, areia lavada, né? Ela é colocada sobre a brita, tá? E sobre essa areia de praia nós colocamos as sementes. Por cima dela, uma outra camada fina de substrato. No canteiro, né, nós fazemos o desenvolvimento inicial da muda. Posteriormente, quando essa muda já emite os primeiros pares de folhas, o sistema radicular já começa a ser emitido, nós podemos fazer a remoção da muda do canteiro e levar ela para o recipiente, seja ele o tubete ou o saco plástico, se for o caso. Quando é que nós vamos utilizar o canteiro? Nós utilizamos o canteiro quando nós trabalhamos com espécies, né, sementes florestais que nós não sabemos nada sobre a dormência dessa espécie. Então, nós colocamos ali sementes nesse local, tá? Não vamos ocupar, por exemplo, uma área de canteiro ou algumas bandejas com essas sementes, porque nós não sabemos quanto tempo que
essa semente vai precisar para germinar. Então, como nós temos uma pequena parte do viveiro com canteiro, nós deixamos as sementes ali até ela germinar. Depois que ela germinou, nós fazemos a repicagem, tá? Que é essa remoção, a passagem, né, da muda do canteiro para o recipiente, tá? Uma ocasião é essa. Outra ocasião, quando nós temos um lote de sementes caro, tá? Onde o custo de produto, o custo de aquisição é alto. Então, para evitar perdas, né, de mudas no viveiro, nós fazemos a semeadura dela aqui, depois passamos ela para o recipiente, tá certo? Isso porque se nós plantarmos direto no saco plástico, no tubete, se nascer mais de uma muda por recipiente, nós precisamos fazer o desbaste. Então, nós vamos perder algumas mudas no processo de produção. Bem, quando nós falamos do substrato para recipiente, quais características físicas esse substrato deve ter? Primeiro, ele deve ter boa aeração e porosidade, para facilitar o fluxo de ar no substrato. Boa capacidade de retenção de umidade, para fornecer água à planta. Boa granulometria e boa relação entre os tamanhos das partículas. Isso porque nós temos que ter um substrato coeso e evitar a segregação do substrato durante o manuseio das mudas. Tá? Bem, além disso, quimicamente, o que o substrato deve ter? É interessante porque ele tem um pH entre 6 e 6,5, tá? Para facilitar ali a troca, né? A troca, ou melhor dizendo, a absorção de nutriente pela planta, advinda do substrato, tá? É importante termos uma concentração aí de 300 a 600 gramas de fósforo por metro cúbico. Isso porque o fósforo, principalmente no período de expedição das mudas para o campo, é importante que ele tenha uma grande concentração de raízes novas. E o fósforo é um nutriente que induz a produção de novas raízes, tá? É importante pensarmos também que a adubação ela pode ser realizada uma adubação de base, na formulação do substrato, ou pode ser também feita uma adubação de cobertura. Isso vai depender de todas aquelas características físicas do substrato. Quando nós parcelamos essa adubação de cobertura, nós reduzimos a perda dos nutrientes, né, no substrato. Reduzimos nosso custo de produção. Bem, vários constituintes podem ser utilizados para a formulação do substrato, tá? Porém, nós devemos sempre pensar, né, e ter em mente que o substrato ele deve manter algumas características inerentes a um bom substrato. Então, o constituinte que eu vou utilizar, né, o componente que eu vou utilizar para a formulação do substrato vai depender de quê? Do custo. Não adianta nós pensarmos no substrato A ou B, sendo que o custo de aquisição dele é alto. Assim, viabiliza a produção de mudas. Devemos pensar também qual é a disponibilidade que eu tenho desse composto. É fácil, tá? Pensar também na ausência de semente de plantas invasoras. Por quê? O desenvolvimento da muda no recipiente pode surgir outras plantas, né, provenientes de sementes que estavam no substrato. E aí você vai ter uma competição maior por água, luz e nutriente. Além disso, nós deveremos fazer constantemente um desbaste, a retirada dessas mudas desejáveis do recipiente. Isso acarreta em maior custo de produção. Saber se esse material que eu vou utilizar está próximo do viveiro. Qual é a proximidade? Tem custo de transporte? Qual é o custo? Além disso, também pensar no tipo de propagação, tá, pessoal? Qual é a forma que eu vou propagar, produzir minhas mudas? Por semente? Por estaquia? E isso vai fazer com que você escolha um substrato A ou B. Tá? Bem, dentro dos componentes ou constituintes que nós podemos utilizar para a formulação do substrato, nós temos aqui a terra de subsolo. Tá? Por que eu vou utilizar a terra de subsolo? Quanto que eu vou utilizar? Composto orgânico. O que ele oferece? Tá? A vermiculita. O que ela oferece para o meu substrato? O que ela oferece para a muda? O esterco bovino. Tá? Moinha de carvão. O que oferece? Serragem. O que a serragem oferece à planta? Bagaço de cana, a mesma coisa. Além disso, nós podemos utilizar as cículas de pinos, que são aquelas estruturas vegetativas do pinus, tá? A cícula de pinos, por exemplo, normalmente as empresas coletam ela depois que ela cai do galho do pinus, ela está em contato com o solo. No solo, pessoal, normalmente os plantios de pinos, né, você tem fungos que fazem simbiose, né, junto com pinos, ou seja, são um tipo de fungo que nós chamamos de fungos micorrízicos. Fungos ficam no solo, tá?
eles vão, na sua forma vegetativa, né, formam hifas, né, são grandes estruturas no solo. Essas estruturas, eles começam a ter uma simbiose com o sistema radicular da planta. A planta vai fornecer fotoassimilados para o fungo, né, um alimento, e o fungo vai aumentar a área de absorção de água e nutriente das raízes. Ele expande a área de absorção. Então, isso é muito interessante, porque você aumenta a chance de sobrevivência da planta, tá? Então, quando nós pegamos essas acículas do solo, nós carregamos junto com a acícula, né, que entrou em contato com o solo, carregamos esses fungos, principalmente na forma de esporos, que é aquela forma reprodutiva. E essa acícula fazendo parte do substrato, nós inoculamos esse fungo ali no substrato. Tá? Um fungo benéfico ao desenvolvimento da muda. Podemos utilizar humus de minhoca, compostos de sólidos urbanos. Então, em alguns casos, algumas empresas têm utilizado aqueles resíduos das estações de tratamento de esgoto, o lodo, né, para produzir compostos para mudas florestais, tá? Mudas florestais, não é indicado para mudas agronômicas, tá? Apenas mudas florestais. Fibra de coco, por exemplo, coco babaçu, tá? Um composto interessante para a formulação do substrato. Em alguns casos, casca de arroz carbonizada, tá? Se tiver fácil acesso na região em que você estiver trabalhando. Eu vou falar um pouquinho aqui, né, algumas características de alguns desses componentes, tá? O aterro de subsolo é um componente mais utilizado para saco plástico, comentei isso em algumas aulas anteriores. De preferência, é importante utilizar uma terra argilo-arenosa, que tem uma concentração de argila e também de areia, tá? Isso para formar argila vai dar uma boa estruturação ao torrão, do torrão da muda, né? E a areia vai melhorar a drenagem e a aeração. Isso facilita o crescimento da raiz e retém umidade. É importante fazer uma análise do solo, né? O pH tem que estar entre 6 e 6,5. Eu vou mostrar uma figura mais à frente. Essa figura ilustra bem por que esse pH tem que estar nessa concentração. É importante que essa terra esteja peneirada para melhorar a agregação do substrato. A vermiculita, por exemplo, é um material, né, constituído de argila. Ele tem uma estrutura variável, é um material expansivo, né? Esse material, ele basicamente retém água, facilita a umidificação do substrato. É um substrato praticamente inerte. Por que ele é inerte? Porque ele não oferece nutriente para a planta, então não vai alterar a tua característica nutricional do substrato. Basicamente, ele vai reter umidade. Esse componente apenas ele não gera boa agregação, porque ele não tem boa coesão. É interessante que ele esteja formando substrato juntamente com outros compostos, para ter uma boa estruturação do substrato. Ele é muito utilizado em viveiros clonais, tá? Aqueles viveiros para clone, por exemplo, de eucalipto. O esterco de curral, ele pode fornecer nutrientes para a planta, quando bem decomposto, porém, né, ele fornece nutrientes, mas quando ele é bem decomposto, ele pode ser muito pobre em nutrientes, tá? Você pode perder as características nutricionais, mas é interessante que ele fornece matéria orgânica, tá? Essa matéria orgânica vai contribuir para a constituição física do substrato, então uma boa agregação, fornecer uma certa concentração de nutrientes também, né, em alguns casos, mas uma das principais características do esterco, por ser um material orgânico, é aumentar a capacidade de troca catiônica, tá? Que é a capacidade de troca de cátions, ou CTC. Ele melhora a CTC no substrato, melhora a retenção de água, a aeração e a agregação do substrato, tá? Sua qualidade vai depender do material de origem, né? De onde que ele vem, tá? O esterco sempre, tá, pessoal? Ele deve ser curtido, tá? Você vai ter que reduzir, por exemplo, a concentração de ureia, isso pode queimar o sistema radicular, tá? Em alguns casos, se não estiver bem decomposto, ele pode começar ou continuar o processo de decomposição no recipiente. Então, você vai elevar a temperatura e você pode perder a muda. Bem, então, essa figura aqui vai ilustrar bem essa característica que a gente fala de CTC, tá? Então, composto orgânico, esterco de curral, ou qualquer outro composto orgânico, ele vai fornecer a capacidade de troca de cátion, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Aqui tem uma planta, tá? Aqui tem um zoom do sistema radicular, aqui tem os pelos laterais, né? Ou raízes finas, tá? Os cátions, eles se ligam a partícula de argila, ou, se for de argila, né? Ele vai ter a argila, ela tem uma carga positiva, ele vai reter ânions, né? No caso da CTC,
E a CTC tem uma carga negativa, então ele vai segurar cátions, tá? Na verdade, o substrato, ou até o solo mesmo, ele vai ter sempre a mistura, né? Você não vai ter a separação, você vê, isso aqui é argila, isso aqui é a matéria orgânica. Você vai ter uma mistura, e no solo, por exemplo, ele forma pequenas estruturas, que nós chamamos de agregados. Os agregados são pequenas estruturas bem aeradas, têm compostos minerais orgânicos. Então, esses compostos, eles vão ter cargas positivas e negativas, e essas cargas que são interessantes, pessoal, por quê? É ele que vai adsorver, tá? Adsorver. Não é absorver, ele vai absorver temporariamente os nutrientes no solo. Então, evita, por exemplo, se vier água ou chuva aqui, evita que esse nutriente seja perdido, percolado no solo, né? Ou lixiviado, né? Se ele for lixiviado, esse nutriente ele sai do solo e vai ali, por exemplo, para o lençol freático. Então, não fica disponível para a planta. Então, se o solo for bem agregado, bem estruturado, né, com boas partículas minerais e orgânicas, você vai ter uma boa disponibilidade de cátions e ânions que serão absorvidos pela planta, tá? Quando eu falei do pH entre 6 e 6,5, que é o seguinte, se o pH for muito ácido, nós teremos uma grande concentração de hidrogênio. Então, o hidrogênio vai estar ligado aqui a essa estrutura do solo. O hidrogênio não é um composto que absorvido, né, pela planta aqui, pelo sistema radicular. Não é absorvido. Então, ele vai atrapalhar. Então, tendo alta concentração de H+, a minha acidez, meu pH vai estar baixo, vai estar ácido, certo? E esse hidrogênio vai estar ocupando alguns espaços aqui que poderiam ser ocupados por nutrientes, tá? Então, em alguns casos é interessante fazer uma calagem para remover esse hidrogênio daqui, tá? E esse hidrogênio, normalmente, eles são liberados aqui das raízes, tá? Eles são liberados pela raiz ou pela ionização do ácido carbônico, que é um ácido fraco. Então, ele libera esse hidrogênio, tá? E ele pode ficar aqui ocupando alguns espaços nas cargas do solo. A casca de arroz carbonizada, né, por sua vez, ele melhora as propriedades físico-hídricas do substrato, né? Tem uma boa porosidade. A carbonização, ele vai aumentar a quantidade de poros, reduzir o peso da casca de arroz, reduzir também a ocorrência de patógenos e nematóides. Em alguns casos, tá, ele é facilmente encontrado em regiões que tem como característica a produção de arroz. Aqui está o arroz carbonizado. As mesmas características do arroz, a gente pode associar a moinha de carvão, que é aquele pó fino, né, originado do processo de produção do carvão. Ele é até um subproduto, né, do processo de produção de carvão, a moinha de carvão, tá? A fibra de coco, ele foi considerado um problema para empresas que têm esse material como resíduo na produção industrial, tá? Isso porque você não tinha uma destinação para a fibra de coco. Ele era um problema, tá? Hoje ele pode ser utilizado para a formulação de substrato para a produção de mudas. No entanto, deve-se ter o cuidado com a origem desse material, porque normalmente as áreas produtoras de coco, né, estão em regiões litorâneas, tá? E essas regiões têm uma grande concentração de sal advindo do mar. Então, esse sal, ele pode estar presente nessa fibra, e isso vai acarretar em problemas no desenvolvimento e produção da muda. Tá? A fibra de coco, por exemplo, ela auxilia na agregação do sistema radicular das mudas. Então, alguns exemplos aqui de substrato para saco plástico, tá? A gente pode colocar, por exemplo, 3 partes de terra de peneira, uma parte de esteio de curral, uma parte de casca de arroz carbonizada, tá? E, além disso, nós podemos inserir um composto nutricional, 4 gramas de super simples, tá? Superfosfato simples por metro cúbico, por exemplo, 120 gramas de cloreto de potássio por metro cúbico. Para substrato de tubete, como eu comentei aqui em cima, utiliza-se pouca terra de subsolo. Eu já comentei mais de uma vez isso porque que a terra de subsolo ela pode aderir à parede do tubete e dificultar a remoção da muda do tubete, tá? Então, um exemplo, 40% de esterco, 20% de humus, 20% de vermiculita e apenas 20% de terra de subsolo, ou terra de solo, tá? Segundo exemplo, 70% de fibra de coco, 30% de substrato comercial. E o terceiro exemplo, 50% de esterco, 20% de casca de arroz carbonizada
20% de vermiculita e 10% de terra de sol, certo? Bem, então, vistas essas características, né, nós podemos chegar a algumas conclusões, né? O que nós esperamos no substrato em relação ao desenvolvimento da muda? Nós esperamos que o substrato, ele facilite, né, a germinação, tá, da semente, aumente a chance de sobrevivência da muda, auxilie no crescimento da planta e aumente a qualidade final da muda, certo? Então, com relação às características, né, o substrato para a produção de mudas é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.